E nosso tema dos encontros semanais aqui debater um pouco sobre a candidíase invasiva, tema bem prevalente em UTI. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Então, basicamente, o que a gente vai abordar, fazer uma breve introdução, né? O que é a doença, como que é a distribuição geográfica dela, os mecanismos e a fisiopatologia, como a gente vai fazer o diagnóstico e como que a gente vai conduzir esses pacientes depois desse diagnóstico. Então, candidíase invasiva é uma infecção fúngica, geralmente relacionada à assistência à saúde. O germe mais prevalente é a Candida albicans, né? E a prevalência varia muito conforme a localização geográfica. Ela pode ir de uma apresentação até de uma candidemia minimamente invasiva até pacientes mais graves apresentando uma sepse fulminante. A Cândida é um fungo, né, da microbiota humana. Então, ela é presente tanto na pele quanto no trato gastrointestinal e que geralmente, quando tem uma quebra de barreira de tecidos, isso possibilita uma maior proliferação e esse organismo atingir órgãos e células que antes não atingiria. O diagnóstico precoce é o maior desafio, mas é o mais importante. E porque a cada 48 horas de atraso de diagnóstico e tratamento, a mortalidade dobra. Então, é um diagnóstico precoce muito complexo de ser feito. Geralmente é um diagnóstico de exclusão que a gente faz. E que pouco tempo de demora gera um desfecho muito ruim para o paciente. A gente tem a Candida glabrata e a Candida aureus, que são as maiores preocupações atualmente, né? Pelo perfil de sensibilidade dessas cândidas. Então, já é considerado um perfil aí, um problema de saúde mundial já. Basicamente, a epidemiologia. A gente tem um predomínio principalmente de Candida glabrata nos Estados Unidos e no norte da Europa. E para o perfil aqui dos trópicos, principalmente do Brasil, a gente tem uma inversão desse predomínio. Então, a Candida glabrata aqui é menos comum e a parapilose é mais prevalente aqui, por conta de clima, enfim. Ela já é classificada junto com o Staphylo aureus, o enterococo do Staphylo coagulase negativo como strepto aqui, perdão. O streptocoagulase negativo como os principais germes relacionados à infecção de corrente sanguínea. Então, nos Estados Unidos, 22% das infecções de corrente sanguínea são causadas por algum tipo de cândida. No mundo, esse índice chega aí a 18% das infecções. E desses pacientes, 50% deles estão em terapia intensiva. Por quê? Um paciente de terapia intensiva contempla basicamente quase todos os fatores de riscos da doença. Então, pacientes que têm dispositivos invasivos, pacientes que já tiveram uma terapia antimicrobiana de amplo espectro, pacientes que têm um longo prazo de permanência em UTI, cirurgia de grande porte, diálise, nutrição parenteral total, pancreatite, imunossupressão, pacientes recentemente transplantados. Então, todos eles são fatores de riscos para a infecção por cândida e, basicamente, os pacientes de UTI geralmente contemplam um ou outro desses fatores de risco. Fisiopatologia. A gente passa por um período aí de adesão. Então, primeiro, a gente tem a quebra de barreira, né, mucosa. Com essa quebra de barreira, a cândida que tem nessa microbiota, ela acaba ganhando tecidos. Ela passa por uma fase de adesão à célula e uma fase de proliferação e colonização. Depois essa hifo ela vai penetrar e invadir o tecido. E por fim ela vai ganhar o sistema vascular, né? Vai ganhar os vasos e vai se disseminar. Aqui é uma exemplificação, né, do biofilme gerado em dispositivos depois que a cândida ganha o sangue.
e por aí ela vai se disseminar, podendo afetar osso, cérebro, olho, coração e por aí vai. Então, basicamente, a gente tem alguns carboidratos e proteínas das cândidas, elas se ligam a diversos receptores, cada uma tem uma afinidade maior por um ou outro, e eles vão ativar uma cascata inflamatória que vai ser a fisiopatologia da doença. Tem algumas teorias que associam os pacientes mais suscetíveis à cândida invasiva a uma deficiência dessa molécula, esse CARD9. Alguns estudos demonstraram que esses pacientes têm uma supressão dessa molécula e por isso eles têm uma menor ativação do sistema imune quando acontece essa ligação aí da cândida com a membrana plasmática celular. Depois dessa sinalização, eles enviam células de defesa, né? A gente tem os monócitos, que vão virar células dendríticas, que vão gerar esses natural killers, que vão ajudar o neutrófilo a opsonizar essa partícula do fungo. E a gente também tem os macrófagos que já estão ali nos tecidos, que também fazem parte dessa opsonização. Basicamente, é o diagnóstico. Infelizmente, a infecção por fungo, ela não tem sinais e sintomas muito específicos que não possam ter de outros tipos de infecção. Então, isso deixa a gente sempre muito restrito a pensar nela logo de cara. Então, vai ser um diagnóstico presumido, principalmente nos pacientes que apresentam os fatores de risco, em pacientes que não têm uma responsividade a esses antibacterianos, e um paciente que tem uma febre de origem indeterminada. E o diagnóstico precoce, com certeza, é a chave do tratamento e da gente conseguir um bom desfecho para esses pacientes. Geralmente, 1 a 2 dias de atraso, a mortalidade dobra. Basicamente, o que a gente tem na literatura, coloquei os principais aqui, são 6 marcadores e exames que a gente faz para tentar agregar ao nosso diagnóstico clínico e assim confirmar o possível diagnóstico de infecção por cândida. Então, primeiro a gente tem a cultura de fungo. Ela permite, né, a identificação de qual classe das cândidas e depois permite que a gente faça o teste o antibiograma, né, o teste de sensibilidade desse determinado fungo. Desvantagens, ele é muito pouco sensível, então a sensibilidade varia aí de 21% a 60%, mais ou menos. E ele leva aí, em média, como a proliferação fúngica ela é muito mais lenta que a bacteriana, então ela vai levar aí de 2 a 3 dias para positivar. A gente sabe que isso pode atrasar o nosso diagnóstico e talvez não atribuir um bom desfecho ao paciente. Pode ser usada tanto no sangue quanto em tecidos estéreis, né, e fluidos corporais. A microscopia tem uma boa sensibilidade, mas não permite a gente identificar qual espécie de cândida. Então a gente vê um aglomerado de hifas, pseudorhifas e por aí vai, que a gente consegue ver que tem uma infecção por cândida, mas a gente não consegue determinar qual é a espécie e nem fazer o antibiograma depois. E hoje em dia tem alguns marcadores importantes aí, que detectam tanto o antígeno quanto anticorpos relacionados ao fungo. Então, o antígeno Manan aqui, esse é o quarto de baixo para cima, ele é muito sensível, principalmente quando combinado a pesquisa entre antígeno e anticorpo, e ele pode ser utilizado em diversos tipos, tanto no líquor quanto no sangue. O problema dele é que, por ter uma elevada sensibilidade, às vezes ele detecta até a presença de cândida que não
seja realmente a causadora, ele é positiva até além da conta, mesmo que aquela infecção por fungo não esteja gerando o grau de infecção que a gente imagina. E o segundo marcador, que é um marcador muito bom, associado a outros, né, tanto à cultura quanto ao PCR, que é o beta-D-glucano. Ele é um marcador muito bom, com uma sensibilidade muito boa, só que ele é um marcador que não é só da família das cândidas, também positiva para aspergilo e outros fungos, mas ele tem uma sensibilidade muito boa. Então, se a gente utilizar ele associado à cultura fúngica e ao PCR, acho que seria o ideal. E o PCR, sem sombra de dúvidas, é o exame mais rápido, mais fácil, mais sensível e mais específico de todos eles. Permite a gente identificar praticamente todas as espécies de cândida. Depois que a gente diagnostica, faz a cultura nem sempre vem positiva, mas quando ela vem positiva, a gente tem basicamente esses dois são os dois principais testes, né, de suscetibilidade dos fungos, das cândidas, e eles são automatizados e por aí vai. Em geral, a existência intrínseca dos fungos, ela já é muito bem determinada, só que é sempre importante a gente ver se aquela determinada espécie tem alguma característica diferente que possa fazer a gente precisar aumentar a terapia antifúngica para algo mais potente, ou até mesmo reduzir essa terapia. Basicamente, o tratamento, ações clínicas imediatas que a gente tem que ter. Então, a gente vai coletar os exames de identificação para a gente poder guiar tanto o tempo de terapia quanto qual antifúngico a gente vai manter. E segunda ação é iniciar a terapia ampla precoce. Lembrando que entra também nesse pacote de primeiras ações a gente remover de maneira imediata todos os possíveis dispositivos que estejam com biofilme e colonizados pelo fungo. Isso inclui catéter venoso central, marca-prazo, prótese, se tiver coleção abdominal ou se tiver derrame pericárdico, derrame pleural. Então, todos esses focos, né, eles têm que ser eliminados. A terapia empírica ela vai ser baseada, basicamente, se esse paciente já usou ou não antifúngico previamente, se ele teve algum grau de intolerância alguma vez que utilizou. Então, ele teve insuficiência renal depois que usou anfotericina, ou teve vômitos, teve um determinado tipo de antifúngico. A gente vai analisar a gravidade da doença, esse paciente que é um paciente que foi para ventilação mecânica, se está instável hemodinamicamente, e também investigar o provável sítio. Esse paciente veio EAS com levedura. Esse paciente ele tem um histórico já de uma prótese valvar colonizada por fungo, ou uma própria válvula cardíaca colonizada por fungo, uma endocardite. Então a gente tem que sempre guiar, porque dependendo do antifúngico, ele vai ter uma boa penetração ou não em determinados tecidos. Primeira família que eu acho que a gente mais usa, principalmente no ambiente de terapia intensiva, e principalmente nesse momento que a gente tem que entrar com uma terapia empírica, que seria daí o Micamine e o Ecalto, né? São os dois principais representantes das classes das equinocandinas. Eles causam uma inibição dessa enzima que participa da produção da membrana celular, né, da cápsula fúngica. Então, ele inibe essa membrana e permite que a terapia antifúngica faça efeito. Os contras. Os próximos. Primeiro, excelente atividade antifúngica contra a maior parte das espécies de cândido. Então, é por isso que a gente mais utiliza como terapia empírica. Tem pouca interação medicamentosa e apresenta aí boa eficácia em 70% a 75% dos pacientes com cândida invasiva. Alguns trials já
cerca de 2.000 pacientes, eles compararam as equinocandinas com os azólicos e com a Anfo-B, e os que receberam a terapia com equinocandinas foram o grupo que tiveram menor mortalidade em 30 dias. Então, com certeza, sem contraindicações, as equinocandinas são nossa primeira escolha. O ruim é que ela só tem apresentação EV exclusiva. Detalhes, as equinocandinas elas têm pouca, vou até falar um pouquinho mais para frente, mas elas não têm boa penetração no trato urinário, nem no sistema nervoso central. E também é ruim para pacientes suspeitas de infecção ocular fúngica. Então, nesses casos, a gente acaba não podendo usar as equinocandinas, não porque não cubram um determinado fungo, mas sim porque elas têm uma má distribuição nesses tecidos. Os azólicos, que os principais representantes, o fluconazol e o voriconazol, eles causam a inibição dessa enzima, que é uma enzima formadora de ergosterol, que é o maior componente da membrana celular fúngica. Então, são os antifúngicos com a melhor tolerância, eles têm a apresentação EV e VO, e era o antifúngico de escolha até a implementação das equinocandinas, né, da terapia empírica. Pela apresentação, melhor tolerabilidade, só que veio uma droga melhor e acabaram mudando. A gente vai usar os azólicos como primeira escolha, em casos de suspeita de infecção de sistema nervoso central, sistema urinário e infecções oculares. A anfotericina, ela tem tanto a anfotericina B quanto a anfotericina lipossomal. A anfotericina lipossomal criada, né, por conta do principal efeito adverso da anfotericina ser a nefrotoxicidade. Não que a anfotericina lipossomal não cause, mas ela causa muito menos do que a anfotericina B. Então, é um remédio produzido, né, por cultura dessa bactéria, uma bactéria filamentosa, e dela surgiu a anfotericina. Então, ela vai destruir o ergosterol, ela tem excelente eficácia contra todas as classes de cânions, só que a gente acaba não usando ela em terapia empírica habitualmente, porque ela tem muitos colaterais. E a gente deixa ela mesmo para utilizar quando tem resistência a outros agentes, ou se uma determinada cândida, por exemplo, a glabrata, cruzei, positivaram na urina e a gente sabe que a equinocandina não penetra muito bem a urina, a gente tem, por conta de ter infecção dos tecidos, a gente tem que começar a anfotericina, mas não pelo espectro da equinocandina, mas sim pelo tecido, que ela não é muito bem disponível. A anfotericina é bem disponível em todos os tecidos. Aqui é mais ou menos como que a gente vai manejar, né, esses pacientes, né, dependendo de qual a cândida a gente isolar. Então, a gente detectou, entra com a equinocandina. Até a gente identificar, a gente tem a suspeita, né, terapia empírica, as equinocandinas, ou ECALT, ou Micamin. Daí a gente coleta as culturas, a cultura positivou, é albicans. A gente tem tanto a opção de manter a equinocandina ou dar um passo atrás ali e voltar com o fluconazol. A tropicalis a mesma coisa e a parapilose a mesma coisa. Acho que são as 3 cândidas que a gente mais tem aqui na nossa região. A Candida glabrata, a gente tem a opção de manter a equinocandina dependendo de qual tecido isolado. Se for urina, sistema nervoso central, outros tecidos, a gente tem que mudar essa terapia e optar pela anfotericina B. A cruzei, a mesma coisa, só que o voriconazol é uma opção. E a Candida auris, que vem sendo aí bastante falado. Esse é uma cândida inerentemente resistente a vários dos antifúngicos. Então, para a Candida auris, para a gente guiar melhor nosso tratamento, é fundamental o teste de sensibilidade desse fungo. Pulei o último. Deixa eu voltar.